Então, a nossa fala, os comentários, têm a ajuda da psicóloga Ana Teresa Camasmi. Amigos, a doutrina dos espíritos, ela nos traz a certeza da vida futura. E esse detalhe, ele parece pequeno, mas ele é muito grande na ordem das coisas, porque fica claro dentro de nós que existe uma separação física de um ente amado. A certeza da vida futura, ela nos faz perceber uma realidade. A realidade de que, na verdade, o que dói em nós é a falta, é a separação. Porque nós sabemos que ninguém morre. Agora, para adentrarmos nesse assunto, ciente da imortalidade que nos aguarda a todos, nós vamos imaginar que nós estamos aqui fazendo um curso. Vamos imaginar. E como primeiro item desse curso que nós estamos fazendo aqui hoje, como encarnados nesta vida, observamos que é preciso entender, atenção, olha, é preciso entender o tempo das nossas emoções, que não é o tempo do nosso pensamento. Ou seja, nossa razão, o nosso raciocínio, sabe que nós somos espíritos imortais, mas parece que o meu coração caminha em uma outra rotação, mais lenta nesse entendimento. Porque uma coisa é o que a gente pensa, é o que a gente raciocina sobre a morte do corpo físico, que eu penso. Outra coisa é entendermos, dentro de nós, o registro dessas emoções. E, claro, o pensamento e o sentimento está aqui dentro de mim, trabalhando. Eles somos nós. Mas é necessário exercitar os dois, para que nossas emoções e o nosso raciocínio entrem numa sintonia. Porque uma coisa é entendermos no pensamento e no raciocínio que a vida continua, que estamos aqui de passagem. Esse é o raciocínio da vida, que estamos aqui de passagem. Cada um aqui tem um tempo. Isso, vou repetir, é um entendimento do nosso raciocínio. Todo mundo entende isso, gente? Entende, não é? Agora, outra coisa é procurarmos o ser amado que partiu para a espiritualidade pela casa e não achar. Ver uma roupa e saber que ele não vai mais vestir. Esperar a porta abrir para ele entrar. E isso, gente, é difícil de coração entender. O raciocínio entende. Por isso, eu preciso entender que o meu coração apegado ainda não tem a velocidade do meu raciocínio sobre a morte do corpo físico. Já entendi que o ente amado partiu, que ele está bem. Já entendi que ele está com os entes queridos da nossa família, que antecederam a sua partida. Já entendi que tem espíritos amigos cuidando deles, amparando. Já entendi que o meu desespero o desespera. Importante isso. Tá? Mas o meu coração apegado ainda não tem a velocidade do meu entendimento. E essa constatação faz com que, o quê? Eu preciso respeitar também o tempo de poder concordar com a minha saudade. Eu preciso concordar com o meu choro. Eu preciso concordar com a minha tristeza em alguns momentos. E concordar, às vezes, com a minha alegria. Às vezes, até é difícil ficar feliz, porque como se ficar feliz não combinasse com a tristeza. Mas há dias que nós vamos sentir as duas coisas. Porque nós vamos lembrar dos momentos de alegria que passamos com eles. Os abraços, as brincadeiras. Mas, muitas vezes, parece que eu não quero permitir aquilo dentro de mim. Por que não? E isso me leva a observar que o nosso coração, então, ele é elástico. Ele sente coisas completamente opostas. E tudo aqui dentro. Tudo aqui dentro. E isso não quer dizer que o sentimento do entendimento de tudo que aconteceu está aqui dentro, mas a saudade também está. Esse é um aprendizado. Segundo aprendizado, observem de que esse entendimento, de que o tempo das nossas emoções não é o tempo do nosso pensamento, nos leva a quê? A entregar o nosso ser amado nos braços de Deus. Assim,
esse segundo item do aprendizado no curso da vida é entregar. Nós precisamos aprender a entregar. E esse é um dos aprendizados mais difíceis. Mais difíceis. É um dos aprendizados mais difíceis, porque eu vou confiar o meu ser amado a uma outra pessoa. Mas quando eu confio, eu tenho noção desse amor de Deus por nós, eu confio o meu ente amado nos braços de Deus. E entender que confiar é assim. Meu bem mais precioso neste momento, eu entrego nos braços de Deus, que agora Ele vai cuidar muito melhor do que eu. Olha que coisa da gente entender. Porque ninguém, gente, é mais confiável do que Deus. E todas as vezes em que a saudade é grande, cada vez que imagens povoam nossa mente e quer trazer tristeza, precisamos lembrar de dizer: Pai, nos teus braços eu entrego o meu ser amado. E vamos percebendo que, à medida que vamos fazendo isso, vamos sentindo um alívio no coração. E detalhe importante do aprendizado de entregar a Deus com confiança é que, começando, nós vamos sentindo um alívio dentro do nosso coração. Aquele peso, aquela maceração, parece que vai assim, meio que se diluindo. Mas como assim, Andréia? É que o ser amado, ele também vai sentir esse alívio. Imaginemos o ser amado nos braços do Pai Criador e ele fixando em si também, a partir de nós, ele estar nos braços de Deus. Ele fica bem e eu também. Apesar da dor, apesar da tristeza, da separação. E assim, eu entendo, neste momento, que quando eu fixo em mim aquelas lembranças doloridas e que me dá aquele aperto, neste momento eu vou verificar que quando eu entreguei verdadeiramente nos braços de Deus, o alívio que eu estou sentindo não é só meu, é dele também. Então, quando podemos trocar essa imagem dolorida por uma imagem melhor, uma imagem das risadas, uma imagem deles nos abraçando, melhora a sintonia entre nós e eles. Porque o que pensamos e sentimos, neste momento, eles também sentem. Sabe por quê, gente? Porque o amor, ele não morre. A gente está cansado de ouvir isso. Mas o amor, acima de tudo, também é uma sintonia imortal. Não é só a esperança que é mortal. A sintonia do amor, do carinho, da amizade, também é imortal. E o profundo entendimento da sintonia nos ajuda absurdamente a entender por que o verdadeiro amor, presta bem atenção nessa palavra que eu vou dizer. A sintonia nos ajuda absurdamente a entender por que o verdadeiro amor libera. Não é libertar, é liberar. Assim, quando ficamos diante de uma experiência desse porte, entendemos que também estamos aprendendo a liberar os nossos afetos. E, por favor, gente, entenda que eu disse liberar, não distanciar. Tá? E, amigos, o exercício de liberar os nossos afetos, de nossos elos de encarnados, nos traz também, e a eles, a paz. Então, nós pouco paramos para imaginar que essa coisa da separação física, se nós acreditamos em reencarnação, vem acontecendo há muito tempo nas nossas vidas. E qual é o aprendizado que isso está nos deixando? E que nós não paramos para analisar. E neste momento, não podemos esquecer que esse aprendizado também acontece com aqueles que já foram, já fizeram a passagem. Vocês estão entendendo? Eles também precisam aprender a liberar os afetos que aqui deixaram. Liberar os afetos que aqui deixaram. Assim, observamos na nossa vida que cada acontecimento traz para nós um aprendizado. Porque quando eu libero, por exemplo, um filho, ele termina a faculdade. Aí até eles falam, né, síndrome do ninho vazio, que daí o filho sai, né, vai para a faculdade, vai para outra cidade e tal. Aí eu vejo amigos meus que dizem assim, lá em Jacarezinho tem bastante faculdade, não precisa ir não. Vamos, escolhe uma aqui. Não, mas o filho quer ir fazer uma faculdade diferente daquelas que nós temos lá. E é difícil essa liberação, vocês estão entendendo? É complicado para alguns essa liberação. Mas é necessário para que ele possa
né, se consagrar com ele mesmo, com a sua missão, e nós, com a nossa, né? E outra coisa muito interessante pensar é que a passagem do ente querido e a maneira como nós lidamos com esse desenlace, com essa sensação momentânea, mexe com os nossos outros relacionamentos afetivos. Eu começo a olhar diferente para o meu pai, para minha mãe, para minha esposa, para o meu esposo, para os meus filhos. Eu começo a valorizar aqueles momentos em que nós estamos ali juntos. Eu começo, então, a valorizar os momentos, cada momento. E assim, começamos a pensar numa valorização. E isso é muito importante nós pararmos para analisar. A minha mãe, ela diz o seguinte, né? Eu não gosto de fazer plano, André, porque toda vez que a gente faz algum plano, parece que não dá certo. Então, vamos viver o momento. Vamos viver? Ah, nós vamos viajar. Vamos. Nós vamos viajar, ok. Mas a gente não fica muito assim, né? Ah, então. Às vezes a gente pensa de ir, eu moro em Jacarezinho, de ir até Ourinhos. Aí não dá certo. Então, por isso, essa coisa do momento, a gente viver de uma maneira gostosa e entregue cada minuto. Terceiro aprendizado, força e desafio. Sabemos que todos vamos fazer essa viagem para o plano espiritual, mas muitas vezes nos vemos a reclamar. Meu Deus, por que o meu coração está tão surpreso neste momento da despedida física do meu ser amado? É que muitas vezes achamos que nós temos a força, isso antes de enfrentar as coisas. Por quê? Porque, de uma maneira geral, gente, diante do que temos que enfrentar, nós nos preparamos. Nós nos preparamos para um vestibular, nós nos preparamos para fazer uma prova, nós nos preparamos para um novo emprego. Eu me preparei para fazer essa palestra. Nós nos preparamos para uma mudança de vida, para uma gravidez. Não é assim? Todo mundo aqui, quando tem um plano, se prepara. E fica assim. Dentro de nós, tudo o que nós queremos enfrentar, dentro de nós, aqui dentro de nós, o pensamento é, tudo que eu quero enfrentar, eu me preparo para oferecer o melhor de mim. E dentro da nossa cabeça, achamos que a força para enfrentar situações, ela nasce antes. E sabemos, claro, que tem uma coisa que muitas vezes a gente tem força e outras coisas a gente não tem força. Mas no momento da passagem de um ente querido, entendemos uma coisa completamente diferente sobre força e sobre desafio. Ou seja, diante disso, nós vamos tendo força à medida que enfrentamos o acontecimento. E detalhe, acontecimento que foge ao meu controle. E a força vem na medida que eu vou permitindo encontrar comigo e com Deus. Essa força vem. Porque muitas vezes, de pronto, diante de determinadas circunstâncias, que parece além das nossas forças, parece que eu não vou aguentar. Porém, à medida que eu me entrego a esse Deus Pai maravilhoso, de um amor indescritível, eu me abro para o entendimento das circunstâncias. E a força, ela vem. Ela vem. E isso, meus amigos, é entender que a força ela não antecede uma experiência. Se diante dos desafios que enfrentamos na vida, nós já tivéssemos força antes de enfrentar, qual seria a função do desafio na nossa vida? Qual seria, como que nós chegaríamos a um crescimento espiritual? Então, nós vamos entender com Deus no coração que os desafios vêm para que a nossa força nasça. Nasça e vá de encontro com esses desafios com um objetivo. Fortalecer as nossas almas. Assim, para o desafio que eu acho que eu não vou aguentar, a solução é pedir ajuda aos amigos espirituais. Saber que podemos lidar com aquilo, é a maneira mais sensata de alcançar o equilíbrio e nos fortalecer. Diante dessa colocação, nós temos uma quarta lição, que o que aprendemos é que a vida não acontece da maneira como nós queremos. Não acontece com o meu controle das coisas. A vida da gente acontece num fluxo divino. Deus tem, olha, que coisa maravilhosa da gente olhar aqui, cada um de vocês, e perceber que Deus confiou uma missão a cada um de vocês
Deus confiou uma missão, mas nós não estamos no controle. O que acontece é que eu estou aqui para oferecer o melhor de mim. Eu vou fazer aqui uma metáfora, como se fosse assim. Existe uma cachoeira, uma nascente, e essa nascente jorra água 24 horas por dia. Podemos experimentar ficar debaixo desse fluxo de energia maravilhoso que vem de Deus nosso Pai para me fortalecer, para me nutrir, para eu entrar em sintonia com a minha missão, com os meus deveres. Como podemos nos afastar desse fluxo e começar a ressecar? E aí penso que a fé é justamente isso. A fé é uma conexão com esse fluxo divino que vem derramando sobre todos nós. E quando estamos fora, começamos a receber pouca água. Começamos a duvidar da existência de Deus. Mas é interessante uma coisa quando eu duvido. Esse fluxo não para de descer sobre mim. Esse fluxo, ele não deixa de existir. Porque o meu Deus, o nosso Pai, é amor. Não importa o que eu faça, não importa o que eu digo, Ele estará ali comigo. Então, quando queremos que as coisas aconteçam do nosso jeito, vejam que é diferente de planejar. Às vezes ficamos emburrados com Deus. Eu já tive muita DR com Deus. Deus, por que você fez isso? Por que você deixou isso acontecer, hein? Foi 1 minuto assim, aconteceu isso comigo. Eu podia, assim, 1 milímetro mais para cá, não ia acontecer, ia ter uma goteira, não ia cair, mas por que eu estou aqui? Está caindo bem em cima da minha cabeça. A gente tem essas coisas com Deus, Ele é nosso Pai, né? Então, quando queremos que as coisas aconteçam do meu jeito, vejam que é diferente de planejar. Agora, quando eu entendo que eu preciso seguir o fluxo da vida, da minha vida, diante de coisas que eu não tenho controle, diante de coisas que vão acontecendo, o que eu preciso fazer, então? Alguém tem uma ideia? Eu não tenho controle. Tenho o fluxo divino. Então, o que eu preciso fazer se eu não tenho controle? E as coisas estão acontecendo? Você falou? Acreditar e oferecer o melhor de mim em todas as circunstâncias. Entenderam, gente? O fluxo divino, eu não tenho controle. Eu não tenho controle. O que eu falei para vocês? Eu posso estar aqui e, pá, acontece alguma coisa aqui. Como eu posso estar aqui e a coisa vem. Então, eu não tive controle. Mas onde eu estou, com quem eu estou, eu oferecer o melhor de mim. E assim, nós percebemos que existe um planejamento reencarnatório antes de chegarmos nesse planeta, que é um planeta. Às vezes as pessoas gostam de dizer que esse planeta é um planeta de provas e expiações. Soa forte, né? Mas é verdade. É um planeta de provas, o Kardec estava certo. Os espíritos que escreveram lá estavam certos. Agora, vamos suavizar isso? Vamos entender que esse planeta é um planeta de experiências a serem vividas para que nós consigamos nos transformar, para que nós nos consigamos fazer pessoas melhores. E assim, é dessa forma que vem para a gente aquela coisa da gente saber viver, da gente saber encarar as situações que nos acontecem. Porque, na verdade, eu não sei por que a pessoa fez a viagem agora para o plano espiritual. Ou naquele momento que aconteceu. Eu não sei por que nós estamos passando por isso. Mas não saber não me impede de entender que tem algo que transcende a tudo. Que tem finalidades que a gente não conhece. Mas a capacidade de nos entregarmos a Deus e dizer, seja feita, Senhor, a sua vontade, eu me entrego a ti, eu penso que todos nós temos. Eu posso não entender por que isso aconteceu agora, posso não entender por que foi daquele jeito, mas eu posso dizer, Pai, seja feita a sua vontade, eu a ti me entrego. Essa capacidade eu tenho e me alivia. E junto a essa capacidade, também precisamos começar a olhar para a gente com um pouco mais de compaixão, gente. Porque é normal a gente sentir tristeza. Eu disse compaixão que não é condescendência, não é tolerância para com os nossos erros. É compaixão. A compaixão de poder compreender que se temos o desejo do melhor em nosso coração e ainda não conseguimos realizar esse melhor, é porque eu ainda não consigo. Mas eu posso, a partir de agora, começar a realizar o melhor de mim, como eu disse para vocês. A partida de um ente amado nos faz nos voltar para aqueles que ainda estão conosco. Então, eu posso realizar o melhor com eles. E eu posso realizar o melhor, olha que coisa interessante.
que eu venho pedindo aqui para vocês, né? Nos momentos dos intervalos, vamos nos permanecer em silêncio, em oração, para que os espíritos amigos possam trabalhar. Então, quando eu sinto que eu posso oferecer o melhor de mim agora para aqueles que ficaram, eu vou perceber o seguinte, que eu posso fazer também o melhor de mim com aquele que se foi, oferecendo os melhores sentimentos, oferecendo as melhores orações, como o nosso amigo Luiz Antônio disse, não sei se foi Luiz Antônio ou se foi Leonísio, que a pessoa se suicidou, começou a sair sangue, e cada oração, né, que a mãe fazia ia curando aquela ferida. Olha a importância de uma oração. Então, eu vou passar a concordar que as coisas vão acontecer da maneira que tem que ser. Eu vou passar a concordar com esse fluxo divino que vem sobre mim. E assim, gente, que eu possa me tornar digno desse amor de pai, sem reclamações. E isso é completamente diferente de eu me acomodar diante de uma situação. Mas eu oferecer o melhor. Vocês entendem a diferença de acomodação e de realização, de pensar em realizar algo maior do que eu mesmo? Porque acomodação é quando eu cruzo os braços. Agora, quando eu concordo com a vida, é como ela deve ser. Estou com os meus braços abertos e com as minhas mãos operante no bem. E é quando eu estou agindo no fluxo divino, a fé me guiando neste momento, e nós agimos concordando com o que a vida nos apresenta. Seguimos em frente, porque entendemos que aqui na Terra é apenas um trecho na estrada. Não foi só para ele que foi. Para os nossos que se foram. É para nós também. A Terra, hoje, essa encarnação, é só um trechinho da estrada. É como se tivesse em uma excursão, né? A gente tira foto, a gente fica alegre, a gente fica triste, o vizinho da outra barraca, da outra casa incomoda, eu vou jantar num restaurante, não dá certo, mas eu vou em lugares, eu fico feliz. Essa é a nossa estada aqui na Terra. E nós vamos aprendendo com cada experiência que a gente vai passando. Então, procurar voltar para casa leve dessa excursão que nós estamos fazendo aqui, vale muito a pena, tanto para nós também. E, amigos, para a gente partir para a nossa finalização, e dentro desse pensamento, é que nós estaremos ajudando em muito aquele pelo qual hoje o nosso coração está entristecido. Agora, tem uma coisa aí que nós sabemos e podemos passar para ele também, fortalecer ele também com isso. Nós não estamos sozinhos, e nem ele. E é assim que percebemos que é essa junção desses pensamentos e sentimentos, essa bagunça que fica no nosso coração, quando gradativamente nós vamos arrumando, ela é boa, porque faz a nossa alma elastecer, flexibilizar, crescer, e nós vamos podendo ir analisando que ninguém de nós vai ficar para semente. E o que é que o Pai quer de mim? Né? Então, precisamos entender que o nosso coração ele precisa transitar em várias emoções. Eu tenho um amigo que ele diz o seguinte, né? Às vezes o pai é duro, né, com os filhos, é duro. Aí vem o neto. O neto faz ele derreter, ele derrete. Ele fica derretido. E o que é isso? Se não é essa viagem dentro de nós, dentro das nossas emoções, e que nos faz crescer e aprender a amar. Teve uma vez que uma pessoa estava assim, parada, aí tinha duas pessoas conversando, e ela falou assim para a outra, mas por que você vive cuidando de cachorro? Cuida de criança, você fica lá enchendo na casa de cachorro, cuida de criança. E daí uma vez eu estava lendo um livro do Chico, e o Chico diz assim, que muitas vezes as pessoas, elas exercitam o amor com animais. Elas não conseguem amar, mas elas exercitam o amor com os animais. Então vocês vejam que a vida, esse fluxo divino, ele vem e nos ensina tanta, mas tanta coisa, nos mínimos detalhes, que muitas vezes passa percebido. Então, nós precisamos entender que o nosso coração precisa transitar por várias emoções, e que, assim, possamos trazer muitas emoções saudáveis, conquistadas, gente, detalhe, com a confiança em Deus, nosso Pai Criador. Sabendo que o objetivo maior da criação é o quê? Qual que é a espinha dorsal da criação? Alguém sabe? Evolução espiritual. Porque a doutrina dos espíritas nos diz que que não existe céu, não existe inferno. Existe uma continuidade de vida para que nós cheguemos, como Cristo nos disse, fazer igual a Ele ou muito mais. Então, gente, que saiamos daqui entendendo, procurando entender essas emoções que pairam dentro de nós, mas que o verdadeiro amor de Deus, gostaria só que vocês prestassem atenção nisso que eu vou falar agora neste momento. O verdadeiro amor de Deus é demonstrado justamente
nas oportunidades que Ele nos dá de crescimento, e principalmente através da reencarnação. Que Jesus nos abençoe, e assim, continuo pedindo a vocês que, por favor, nesses momentos em que nós aqui estamos, aguardando, continuemos em oração, continuemos pedindo pelo nosso ser amado, e imaginando que a espiritualidade está passando em cada um de vocês, os auxiliando, porque mesmo que não recebamos mensagens dos nossos entes queridos, com certeza sairemos daqui de alguma forma consolados. Daqui a pouco, continuamos com as nossas tarefas. Muito obrigado por vocês terem me ouvido.